Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Café com Gigante. É um podcast que eu vou trazer entrevistados e, literalmente, extrair a sabedoria e o conhecimento de empreendedores, líderes e grandes homens e mulheres para que você consiga crescer no corpo, alma e espírito e viver uma vida abundante. Eu sou Maurício Viana, eu sou médico e hoje trabalho com longevidade, performance, mas eu falo que a minha especialidade é ajudar as pessoas a manifestarem seu pleno potencial. E aqui você vai aprender comigo várias estratégias e histórias inspiradoras dessas pessoas fora da curva. Hoje eu trago aqui meu amigo Andrei Burlamac. Seja bem-vindo, Andrei. Olá, Maurício. Uma alegria poder estar aqui. A gente poder estar compartilhando sobre a nossa experiência de vida como pessoa, como profissional, como ser humano, né? Isso, o Andrei é um grande amigo, ele é fisioterapeuta, é um psicólogo em formação e, acima de tudo, é um homem muito sábio, é um homem de Deus e que já me deu direções estratégicas na minha vida e a gente hoje está conectado na amizade e novos negócios. O Andrei é o primeiro gigante que a gente está trazendo porque eu vi que tem muita coisa boa nesse homem para você aprender e aplicar na sua vida e ter uma transformação total. Andrei, eu quero te perguntar, vindo de você agora, quem é o Andrei? Eu te defini como alguns rótulos do fisioterapeuta ou psicólogo em formação, mas me fala um pouco da tua essência, da tua identidade, para que nossos ouvintes percebam o seu tamanho. Então, Maurício e todos aqueles que nos ouvem nesse momento, né? Quem está aqui é o ser humano Andrei, independente do profissional, em primeiro lugar. O meu maior currículo que eu gosto de me apresentar é como pai de família. Eu sou casado com a Emanuela, pai do Benjamin, do Joaquim, e eles são as minhas maiores fontes inspiradoras para desenvolver tudo aquilo que a gente carrega. E nós desenvolvemos uma visão dentro do Espaço Integrale, que é a nossa clínica, que nós já temos há quase 20 anos, né, como profissional, fisioterapeuta, e que nós desenvolvemos realmente, que não é apenas uma frase de efeito, mas é um conceito que nós aplicamos nos nossos atendimentos, que nós somos uma família para pertencer. Então, aqueles conceitos de afetividade, conceitos de humanização que nós vivemos nos nossos relacionamentos familiares, nós externalizamos e levamos isso para a relação com os nossos pacientes, clientes, membros do nosso time e por aí vai. Então, eu sou fisioterapeuta e a minha história como fisioterapeuta, ela começou de uma maneira assim muito direcionada pela própria vida mesmo, pela necessidade que se apresentou através de uma patologia que eu tive óssea na minha adolescência. É uma epifisiólise, é um amolecimento da cabeça do fêmur aqui, uma patologia óssea no meu quadril. E eu precisei ser submetido a algumas cirurgias ortopédicas na minha vida, Ela na minha fazia o que adolescência. contigo, o sintoma? Ela me dava dor no quadril, ela afetava a minha marcha, a minha caminhada. E aí, eu e meu pai, minha família me direcionou, eu precisei passar por algumas consultas médicas e passei por 3 avaliações de ortopedistas e todos eles foram categóricos. É cirúrgico. E aí, o nosso castelo desmorona, né? Muito novo, com uma estrutura mental ainda e até mesmo uma estrutura familiar também não muito boa. E a gente foi se construindo mediante a essas crises que se apresentam, que vai se apresentar para você, mas o importante é o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então, e aí eu fui submetido a essas cirurgias e precisei também nos processos de reabilitação passar pelo tratamento de fisioterapia. Sim. E aí foi quando, foram anos que foram se desenrolando, e aí surgiu a oportunidade, eu falei, poxa, eu já estive do outro lado da mesa, já estive diante da necessidade, então por que não procurar algo relacionado àquilo que a vida me apresentou? Como diz o velho ditado aí, popular, né? Vamos fazer desse limão uma limonada, né? E aí que de fato me levou, e eu quero dizer e frisar para você que nos ouve, que está passando por algum momento, alguma dificuldade na sua vida, saiba que os momentos de maior opressão, pressão, dificuldade que você pode estar passando, pode se tornar lá na frente algo muito mais poderoso para transformar a sua realidade. A pressão às vezes revela o propósito. Revela o propósito da gente e extrai o nosso melhor azeite. Então a minha história não foi diferente, a minha caminhada
né? Profissional começou diante de uma necessidade. Então, eu acredito que isso aproxima muito as pessoas que nos ouvem, né, Maurício? Sim. Porque, às vezes, atrela ao profissional, né? E você trouxe aí da alta performance e tudo mais. Mas eu acredito que, realmente, para gerar uma alta performance, a pessoa precisa ser resiliente. Isso. Ela precisa vir, né? Às vezes a gente quer poupar até mesmo nossos filhos, de não passar por isso, não passar por aquilo. A gente tem que protegê-los, mas expô-los realmente a passar pelas dificuldades, enfrentar, como foi na minha vida, não foi diferente. Exatamente. As dificuldades, elas vão moldando nosso caráter. E como médico, Andrei, é muito interessante saber que também essa pressão, as adversidades, o estresse, molda, inclusive, nossas células. Olha que interessante. Uau! Dependendo da forma como você encara o estresse que se apresenta para ti, tua célula pode responder de um jeito ao estímulo de cortisol, de estresse. Ou suprimindo a tua imunidade, ou simplesmente ela ficando mais forte, você ganhando praticamente mais força, mais energia para você enfrentar a adversidade. Então, daí que começa esse cruzamento de corpo e mente. Uau! E que a gente pega um gancho com uma dificuldade na vida, cara. Como isso interfere de forma celular na nossa vida. Perfeito. E esse teu gancho aí me conectou muito com a minha segunda formação, né? Que depois, assim, de perder um irmão, né, assassinado, foi um outro baque. E perceber também que muitas das recidivas de dores, né? Porque eu lido direto com as dores físicas. Sim. Eu sou especialista no tratamento de coluna vertebral e eu lido diretamente com essas tensões, com essas aflições, com essas angústias do próprio corpo das pessoas. E aí, pegando esse seu gancho de corpo e mente, é onde que eu comecei a perceber que toda a minha formação dentro do aspecto físico, tanto é que a gente deu um upgrade de visão da nossa empresa, nós éramos espaço do corpo e nos tornamos espaço Integrale até alguns anos atrás. Sim. Então a visão ela vai sendo construída a partir dessa relação que começa no corpo e tem os desdobramentos para a mente, como você falou. Então, você falou ali, né, sobre essa modificação celular da estrutura neuronal que realmente modifica até a forma de pensar. E eu percebi que é sobre isso. Eu passei pelas minhas dificuldades na vida e eu percebi que eu poderia superá-las a partir da minha fé, a partir da minha convicção de que aquilo era um processo que eu estava passando e eu poderia me tornar ainda maior, muito mais forte. Exatamente. E foi o que aconteceu. E aí, né, em julho do ano que vem, eu comecei em julho de 2014, em julho agora de 2024, se Deus permitir, estarei me formando em psicologia exatamente para atender essa necessidade que você falou. Porque toda essa minha trajetória de sofrimento que eu tive, eu não me vitimizei, eu enxerguei um universo de possibilidade para me transformar em uma pessoa melhor e mais forte. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, gente, uma pessoa sensível. Por quê? Porque eu vou estar diante da sua necessidade. Eu vou estar diante da necessidade das pessoas, Maurício. E você passou pela dificuldade e com isso tu consegue se conectar melhor, né? Exatamente. Então a gente se torna mais forte para ir além. Mas a gente também se torna, as dificuldades, o sofrimento nos torna mais sensível para entender a dor do outro. Porque quem não passou pela escola do sofrimento do deserto da vida vai achar que vai se tornar um tirano. Vai passar por cima de todo mundo e é assim mesmo, você tem que mudar, e você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não. Nós somos seres humanos. E dentro dessa visão que a gente carrega, uma visão para todo ser humano por inteiro, é exatamente para contemplar não só aquilo que é o aspecto do corpo, mas também das emoções e que a gente está diante de um ser humano, né? Exatamente. E muito bom, Andrei. E olha, você falou uma coisa que chamou a atenção, de que quando as dificuldades todas apareceram para ti, tanto o sofrimento emocional, tanto o sofrimento físico, você falou que você tinha duas opções, né? Ou você ficava se vitimizando, dizendo que por que isso acontece comigo, tudo dá errado para mim. Você poderia estar fazendo hoje uma das coisas que eu acho que é um dos piores venenos que nós fazemos, é a comparação. Perfeito. Olhar para os teus amigos, ver eles correndo, ver eles em paz e você passando uma luta. Esse ponto, Andrei,
você que é um especialista, na minha opinião, em corpo e mente, esse ponto, se você fica preso nele, na vitimização, isso pode te adoecer demais e deixar muito difícil tu passar por esse processo, né? Eu creio que é sobre isso. Você falou sobre gigantes, né? Os gigantes, eles se apresentam na nossa vida. A gente tem duas opções. Ou a gente baixa a cabeça e se conforma, ou de fato a gente constrói realmente uma arapuca para destruir ele, né? Exatamente. E foi exatamente isso que eu sempre enxerguei. E eu gostava muito, né, na minha vida, assim, né, de praticar duas coisas: futebol e também praticava jiu-jitsu também, né? E aí eu via meus amigos me visitando, eu comecei a ter que fazer provas em casa, eu quase que eu entro numa depressão, mas eu falei assim: se eu me deixar levar por isso, eu vou me tornar um fracassado. Então, você que nos ouve hoje e está passando por alguma necessidade, alguma crise, seja no seu casamento, seu relacionamento, seja algo de ordem físico, no corpo, algum fator de adoecimento, saiba que sempre vai existir uma saída. Essa situação é um processo, não é um fim em si mesmo. E foi isso que, diante da necessidade, das circunstâncias, eu olhei. Eu tenho uma oportunidade de sair disso e escrever uma história diferente. Então eu falei aqui sobre várias questões de sofrimento psicológico que eu passei, tanto no corpo físico como também emocional. E aí toda essa bagagem de experiências de vida e também de lidar com o ser humano, eu percebi assim: eu preciso dar conta de atender essas necessidades, não só que estão restritas ao corpo, mas também das emoções. Aí as pessoas falam: mas tu vai passar por outra formação, família, empresa, negócios, né? Tem a vida particular, como é que vai dar conta de tudo isso? É porque um homem, um ser humano, uma mulher que tomou a consciência do seu propósito de vida, não importa. Eu tô levando 10 anos, gente, para me formar em psicologia, mas eu sei que tem algo me esperando do outro lado desse vale. Muito bom. Desse processo, dessas lutas. Perdi um irmão, passei por tantas circunstâncias na minha vida, dificuldades, até mesmo financeiras e tantas coisas, e a gente superou tudo isso porque a gente viveu o presente, o processo, mas a gente nunca perdeu a visão da conquista que está lá do outro lado do vale, que sempre tem um monte, né, depois do vale, mas a gente tem que passar pelo vale também, né, Maurício? Você me deu uma ideia, Andrei, de como o nome do podcast é Café com Gigantes. Eu quero, durante a entrevista, extrair ferramentas do gigante. Perfeito. E vamos lá, eu acho que você vai inaugurar as ferramentas do gigante com o que você falou. Olha aí. Então, até quero que você fale assim, olhando e falando com os nossos ouvintes, nossos espectadores aí no YouTube também, o seguinte, ó, vamos lá. Temos uma dificuldade na vida, seja financeira, seja no relacionamento, seja profissional, seja um problema de saúde. Ok, temos esse gigante aqui. Então, eu posso entender uma coisa, Andrei, que você, primeiro, a gente precisa entender que aquilo ali não é para nos destruir, que existe um processo de aprendizado que a gente tem que aproveitar. E segundo, como vencer esse gigante é acreditar que tem uma visão maior. Queria só que tu amarrasse isso, tipo, em 1 minuto, uma aplicação para nosso ouvinte aí aplicar na vida dele também. Perfeito. Então você que nos ouve, vou citar Viktor Frankl. Ele fala sobre o sentido da vida. Nunca foque no problema, foque na solução, foque na saída desse processo. Aqui é uma ferramenta poderosa. Qual é o sentido da sua vida? Viktor Frankl, quando questionado no campo de concentração, ele que foi um estudioso da mente humana, né? O terceiro expoente da escola vienense, né? da psicanálise em Viena, na Áustria, ele questionado sobre o sentido da vida, ele foi membro do campo de concentração e ele fala sobre isso. E ele entrevistava pessoas naquele caos, naquele holocausto. Muitas pessoas abortavam com a própria vida. Mas aquelas que não perdiam o sentido, a visão fim, aonde eu quero chegar. Isso é que fez com que aquelas pessoas, e o próprio Viktor Frankl, o cheiro da comida da minha esposa, o cheiro das flores, sabe, a visão do fim. Então,
quem não tem uma visão vai parar no meio do caminho, Maurício, porque as adversidades vão vir. Os gigantes, você está falando de gigantes, também se levantam contra nós. E muitas vezes não são lá de fora, não. Estão dentro da nossa própria casa. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você. Jamais perca o sentido e a visão da sua vida. Porque quando você tem muito claro o desenho de onde você quer chegar, as circunstâncias não vão te parar. Muito bom, era isso. Que top, meu. Vou usar isso na minha vida também, porque é sobre isso. Muitas vezes a gente pode querer parar, mas temos que manter essa visão totalmente no futuro, nas promessas que a gente tem. Muito bom, Andrei. Andrei, então eu estou entendendo aqui que você é um cara que já não é um fisioterapeuta convencional e também não vai ser um psicólogo convencional. É isso aí. Tá me chamando a atenção isso e eu queria que tu explicasse melhor. Como é que tu entende, então, assim, o ser humano? Isso. Que eu já sei que é uma forma mais ampla e mais integral, né? Nós estamos muito conectados, Maurício, através desse podcast, porque eu tenho falado isso. Inclusive, eu tenho falado, olha como é interessante, porque eu tenho falado para as pessoas sobre isso. Quando a pessoa chega no primeiro atendimento, que ela vai passar por uma avaliação comigo, eu já falo para elas assim, ó, você não veio num terapeuta convencional, você não veio apenas num fisioterapeuta. Aí eu já me apresento, né? Estou me formando em psicologia também, e eu procuro compreender você não só na sua necessidade, porque as pessoas vão vir por uma necessidade. Sim. Dificilmente a gente fala sobre prevenção, seria o ideal, mas as pessoas se apresentam para nós por causa de uma dor, um problema, uma necessidade, isso é inevitável. Mas elas chegando hoje ao nosso espaço Integrale, que é a clínica onde a gente tem acesso às pessoas, eu começo me apresentando para elas exatamente dessa forma. Nós não estamos aqui para lidar apenas com músculos e ossos. Nós estamos aqui para compreender você por inteiro, porque essa é a nossa visão, compreender todo o ser humano e o ser humano por inteiro. Então, quando a gente passa a compreender o que é, Andrei? Então, compreender o ser humano por inteiro. É o ser humano que é biológico, é bios, é vida, que é corpo, que tem uma estrutura, tem uma fisiologia, que tem uma dor que está localizada em algum lugar. Mas esses desdobramentos da vida, né, aos meus 40 anos de idade, 20 praticamente formado como profissional do corpo, mas também agora da alma, a gente passa a perceber que existem as recorrências das dores. Você como médico mesmo, né, que já passou por isso, você sabe, é aquela pessoa que volta e meia, está passando por um processo de estresse, que dispara o gatilho da dor, seja num trapézio, é uma dor, é uma contratura nas costas. Então tudo isso me levou a entender assim, bom, então não é só biológico. Tem o outro aspecto das 3 dimensões do ser humano e a gente vai passear por elas agora, que é o aspecto emocional. E aí a gente passa a entender que o emocional leva a pessoa a desenvolver um comportamento disfuncional, hábitos de vida que leva ela ao quê? A uma recorrência de lesões, até mesmo no esporte. Freud vai dizer que até mesmo as lesões, uma queda, um ato falho, como Freud fala dentro da psicologia, ele vai dizer que essas disfunções são oriundas de algum gatilho da alma. Olha onde a gente vai parar. É muito profundo, irmão. Eu não estou querendo, com essa fala, dizer que tudo é emocional. Porque nós não somos só emocional. Também vamos trazer um ponto de equilíbrio aqui. Nós somos um corpo que possui uma alma, e a alma é a sede das nossas emoções. Quando a gente fala alma, gente, é emocional, é a psique humana, é onde processa os pensamentos, a nossa cognição, a nossa vontade, né, o nosso desejo, onde a gente estrutura para onde a gente está indo, porque a gente é o que a gente pensa. Mas também a gente sabe que existe uma terceira dimensão, que é o lado espiritual de cada um, seja, né, há um anseio no coração do ser humano, sabe, Mário? Isso eu percebo. Gente, eu lido com gente há quase 20 anos, há um anseio na alma, do coração do ser humano, a compreender a metafísica da substância, sabe? E eu percebo que essa paz interior que as pessoas estão buscando, que muitas vezes a gente já pode daqui a pouco adentrar no que leva as pessoas a chegarem até nós, que é de fato essa busca por esse sentido que muitas vezes leva a pessoa, por exemplo, a buscar isso no trabalho. Só no trabalho vira o chamado workaholic, né? Sim. O termo workaholic. Pessoas viciadas em trabalho. São as pessoas que estão viciadas em sexo.
ou estão viciadas em substâncias neuropsicotópicas, né, que levam a pessoa a desenvolver um vício, seja ela por medicamentos, né, que estão aí acessíveis, que a gente sabe, mas é a droga, a famosa droga ali, a maconha, a cocaína, enfim. E então elas são levadas a buscar para se preencher, né? É isso, um sentido da vida. E que a gente sabe que isso é muito mais profundo e que a gente só vai encontrar isso de fato em Deus. Em Deus, né? E isso não é sobre religião. É sobre uma conexão àquele que nos criou, que nos formou, da onde nos nutriu e nos formou a pessoa que nós somos. Muito bom você tocar nesse ponto, Andrei, porque eu me considero como um médico também pouco convencional. E, como todo ser humano, sempre tive uma inquietude de buscar um sentido, buscar um preenchimento que, primeiro, eu achei que seria me preencher com livros, percebi que não era só conhecimento técnico, e aí entrei numa espiral de cursos de desenvolvimento humano para entender mais sobre como eu me sentir melhor, como as coisas fluírem na vida, como o máximo potencial despertar. Porém, eu quero até fazer uma ressalva. Existem 2 níveis de armadilha que eu percebi. Existem as armadilhas terrenas, droga, álcool, pornografia, sexo, tudo infidelidade. Então existem várias armadilhas que o ser humano busca para ter um certo tipo de prazer, de conforto e tapar um pouco aquele buraco. Mas existe uma outra coisa que eu julgo que é onde realmente também pode levar as pessoas para um caminho totalmente diferente, de muita confusão, que é você começar a se perder em muitas ideologias diferentes. Perfeito. Então a gente não está fazendo um podcast aqui sobre a parte espiritual, daria um outro podcast, mas com a visão que eu tenho de cuidando de pessoas e de tudo que chegou para mim, de caminhos para eu acessar, eu percebi que eu só encontrei essa paz dentro realmente de uma clareza de quem eu devo servir, que é Jesus Cristo, e quem está comandando a minha vida, que é o nosso Deus Pai. Então, quando eu coloquei Deus no centro da minha vida, isso parece que apagou toda a minha ânsia por me conhecer melhor apenas, ou então alguma coisa para eu me sentir mais útil na vida. Porque eu despertei uma coisa, Andrei, despertei o sentido de que eu tenho que fazer a minha missão, que é expandir o reino de Deus, e essa já é uma grande missão. Então, eu falo aqui que são 2 níveis. É um nível que a gente se distrai com coisas que realmente podem nos fazer mal, adoecer, mas às vezes essa busca espiritual por vários caminhos diferentes está confundindo muito as pessoas. Sim. O próprio movimento de desenvolvimento humano, Andrei, assim, esse estudo da mente tem horas que ele beira um misticismo que aí leva uma pessoa para ideologias estranhas e, enfim, eu tenho que me posicionar como um cristão aqui, que eu recomendo o caminho que a gente vive hoje. Exatamente. Até porque, Andrei, existe um fluxo realmente bidirecional quando a gente pensa em corpo e mente. Mas eu coloco um novo elemento, que é existe um médico especialista em trauma chamado Dr. Gabor Mate, e ele fala sobre o ser humano ser biopsicossocial. Isso. Ou seja, quando você fala de um paciente que chega com dor para ti, não é só sobre um mau jeito que ele deu, mas um emocional ou um ambiente ali que está gerando toda uma influência sobre ele, né? Então, me conta um pouco sobre como essa influência do estresse, uma influência, digamos, vamos colocar uma pessoa que está sofrendo um período muito ruim na empresa, muito estressado, como isso consegue influenciar a nossa mente e também danificar o nosso corpo? Como é que tu enxerga esse mecanismo? Então, é o que eu costumo dizer para os pacientes, né? Não tem como você estar bem em casa e não ser produtivo no trabalho. Mas o contrário também é verdadeiro. Não tem como você não estar bem no seu relacionamento, com você mesmo, com a sua família, com o seu nível de relacionamentos, né? Seu networking, e entregar o melhor. Não tem. Né? Essa integralidade
entre boas relações sociais. Você falou do biopsicossocial e a gente tá trazendo até um desdobramento da questão espiritual, então é biopsicossócio-espiritual. Esse intricado que é o ser humano, e é o que eu costumo dizer para os pacientes também quando chegam até mim. A nossa vida é um macrosistema. Ela é o grande sistema. A nossa vida possui um grande sistema. Só que se eu focar só num nicho da minha vida e canalizar a minha energia apenas para um foco, vai faltar energia, vai faltar combustível para os outros. Vou dar um exemplo clássico, que é o trabalho. Hoje eu vejo muitas pessoas viciadas em trabalho. Porque o trabalho é o meio de ganhar o quê, gente? O dinheiro. E o dinheiro é o meio de você realizar os seus desejos. Então eu vejo muitas pessoas presas e perdidas nisso. E aí, em nome do trabalho, do dinheiro, abriu mão do que é mais importante, a família. E aí o que acontece? Aí eu começo a descortinar isso no transcorrer das sessões. Daqui a pouquinho a gente vai estar aprofundando um pouquinho como é que acontece esse método, esse acesso, as pessoas acessarem. E aí eu já abro a consulta falando isso. Olha, a sua vida é um macrosistema. Já para tirar a pessoa da caixa, né? Entendi. Daquela visão fechada de que é só isso aqui furar a bolha, né? Então a pessoa chega tirar com a ela dor, da bolha. Ela chega com a dor, não é a dor é o acesso. Aqui pra gente resolver, não. A dor é o acesso. Tu vai ir atrás do que pode estar gerando a causa. Entendi. A dor é sintoma. Porque senão a pessoa vai ficar dependente sempre, né, Andrei? Exatamente, né, Maurício? Dor é sintoma. Gente, dor é sintoma. Nós, profissionais de saúde, sabemos. E aí, como é que o mercado tradicional quer tratar isso? Medicamento, taxar a pessoa com um código, um CID, aí a pessoa já se vitimiza mais ainda, porque ela vai procurar sempre um rótulo para se esconder debaixo daquele rótulo. E aí, só voltando para fazer o fechamento ali, então a pessoa canalizou a sua energia só para um foco. Sim. Trabalho. Aí eu começo a dizer, não, trabalho é importante, dignifica o homem, traz vigor, traz meios de sustentabilidade, mas não esqueça da sua família. Não esqueça de buscar sua espiritualidade em Deus. Não esqueça de fazer uma higiene mental. Não esqueça do tripé saúde. Ela se constitui a partir de um tripé básico. Está aqui o grande gigante para falar sobre isso. Sono, alimentação, né? Qualidade do seu relacionamento através do quê? Atividade física, que te abre também para o social. Quando você vai fazer a sua atividade física, ela não é você fechado só no seu ambiente. Você vai para uma academia, vai para um ar livre, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida. Por isso que a atividade, para mim, está atrelada muito a relacionamentos sociais. Então, a gente abre, dá uma sacudida na pessoa e diz assim, ei, gente, o que você está fazendo na sua vida? Você está canalizando a sua energia apenas para uma coisa? E a vida é sobre a coisa toda. Sim. Mas, obviamente, que a gente vai num processo progressivo, levando essa pessoa, ela começa, gente, o que eu estou fazendo? Então, é sobre isso, sabe? É sobre esse acesso, de não ser só o convencional, mas trazer realmente, de fato, a causa e não só tratar sintomas, sabe, Maurício? Então, isso é importante para você que está nos assistindo perceber. Uma pessoa que sofre com dores crônicas, seja uma dor no pescoço, uma dor lombar, ou uma pessoa que tem simplesmente aquela dor do padrão da fibromialgia, isso quase sempre está ligado a um nível alto de desequilíbrio, de estresse emocional envolvido. Então, essa é uma mensagem que eu particularmente tenho como missão de trazer mais para o Brasil, porque lá nos Estados Unidos tem a medicina funcional, que é simplesmente a medicina focada em tratar causas. Dentro do algoritmo de tratamento deles, Andrei, tem uma árvore e tem os frutos. Aí os frutos são obesidade, câncer, doença cardíaca, Alzheimer. E quais são as raízes? Olha só, relacionamentos tóxicos, olha aí, trauma na infância, uma alimentação inadequada. Então, existem raízes, estresse financeiro também. Outra coisa, você desalinhado com seus propósitos de vida. Então, uma pessoa que está num nível de sofrimento emocional, ela vai ser uma pessoa que vai adoecer fisicamente. E às vezes começa com uma dor. Às vezes é um pescoço, uma coluna que dói. E a gente sabe que esse estresse crônico, ele vai
prejudicando e A conta atacando chega. várias áreas do corpo, né? Maurício, a conta chega. E ela está chegando para nós, né? As pessoas estão cada vez mais... A gente percebe a necessidade de uma intervenção, né? Não só no corpo, mas nas suas emoções, porque a qualidade dos relacionamentos, elas estão cada vez mais tóxicas. A gente hoje está utilizando o meio digital de acessar a vida das pessoas. Mas eu gosto também de falar e trazer um ponto de equilíbrio, porque talvez a gente possa intitular aqui o tema dessa mensagem, dessa reflexão, desse podcast, um estilo de vida integral. Será que a gente poderia dar... Vamos dar um tema para esse bate-papo? Estilo de vida integral. Porque há uma tendência no ser humano de ser radical, né? Sim. De só olhar uma coisa e descobrir as outras. Então, eu acredito que esse bate-papo ele está servindo para... eu preciso canalizar a minha energia para todos os nichos da vida, para que realmente o sistema ele esteja equilibrado. E você, ainda bem, você traz toda essa visão aí dos Estados Unidos e eu fico feliz porque a gente está dentro disso, está caminhando dentro desse processo para levar as pessoas realmente a sair dessa coisa convencional. Dor, remédio, diagnóstico, rótulo, vitimização, não. Você não é o seu diagnóstico, você não é o seu rótulo. Você é um ser humano que pode sair dessa realidade. Não estou dizendo que você não tem que ir buscar médico, buscar medicamento. Faça tudo com equilíbrio, mas não se feche, não se vincule somente a isso. Eu acho que é sobre essa mensagem também, né, Maurício? Eu descobri uma coisa. Quando o paciente chega com um rótulo muito definido para ele, é um paciente super difícil de melhorar. Está estruturado já, Maurício. Estruturou que ele vai... Não, eu tenho um paciente que eu recebia no consultório que ele falou assim para mim: doutor, eu sou depressivo há 15 anos, inclusive eu tenho um blog chamado A Vida do Depressivo. Mas, meu Deus do céu, já fechou, tá fechadinho o diagnóstico já, Aí eu né? falei, o que é isso, blog? Ele, não, eu tenho um YouTube onde eu falo meu dia a dia, como é que é viver com depressão. E aí eu falei, meu Deus, olha, eu acho legal você ter realmente um canal para você conversar e desopilando um pouco, mas eu te falar uma coisa. Por que tu não faz um blog, um vídeo no YouTube dizendo como foi a minha vitória sobre a depressão? Isso. Aí, mas eu não venci ainda. É sobre mas isso. por que você não começa a declarar isso, que isso é um passado? Então eu vejo isso, Andrei. Sobre isso. Infelizmente, os nossos profissionais médicos, muitos profissionais de saúde, tratam somente o sintoma do paciente. E aí eu vejo hoje pessoas chegando no consultório, 25 anos de antidepressivo. Isso tem uma coisa errada. Como é que você está tomando antidepressivo há 20 anos? Alguém perguntou sobre a vida da pessoa? Muitas vezes não. Então eu confronto às vezes os pacientes quando chega um obeso, Andrei. Digamos que é bem comum, eu falo isso sempre. Quando a gente está diante de uma pessoa que está 20, 30 quilos acima do peso, o que está acontecendo uma coisa na vida dela? E aí eu pergunto, o que é que está acontecendo no teu casamento? Está acontecendo alguma coisa na tua saúde financeira? Tu está trabalhando o que tu gosta? Sempre a gente vai ver um desalinhamento nisso. Então eu não vou resolver todo o desalinhamento, mas eu vou ver qual é a ferida ali para que ela cuide daquilo enquanto eu vou remediando a situação. Acho que isso é importante. Então, você tocou num assunto que inclusive hoje a gente está dando uma entrevista numa rádio aqui regional e a gente foi lá apresentar a nossa equipe. E dentro da nossa equipe do Espaço Integral tem nutricionista e tem psicóloga, né? Inclusive já vou mandar um abraço para a nossa equipe. Mas o que eu quero frisar aqui? Que conversando com a nossa nutricionista e também com a psicóloga, os hábitos disfuncionais, né, da maneira de como a pessoa está se alimentando, está muito relacionado à questão da compulsão e ligado ao fator ansiedade. Sim. Então não tem como hoje você atrelar um bom tratamento, um bom acompanhamento nutricional se não tiver o acompanhamento de um nutricionista e de um psicólogo, porque a maioria das disfunções estão ligadas. Então a nutricionista vai lá, ela faz toda a dieta, organiza tudo certinho, mas a pessoa não consegue cumprir. Mas por quê? Porque a gente está falando exatamente, existe uma causa mais funda. Aquilo ali é sintoma.
os pacientes que chegam para você obeso, a maioria deles ali tem algum trauma arraigado, tem alguma coisa que precisa ser investigado. E, gente, a gente precisa se abrir para isso. Eu quero agora falar com você que nos ouve, porque ainda existe esse estigma que o psicólogo trata loucura, trata, né, pra doido, né, pra gente fora da gente caixa, tá perturbada. Gente, meu Deus do céu. O psicólogo, gente, é o profissional do futuro. Eu não estou falando aqui vendendo meu peixe, não. Gente, a Organização Mundial da Saúde adverte. Os surtos que vão ter até 2030 é logo ali. Não vai custar muito tempo, não. Boletins seríssimos da Organização Mundial da Saúde, consulte aí na internet. Os boletins... Maurício, por favor, me ajude. É alarmante o número de transtornos e pessoas com problemas emocionais. Total. Fala aí, Maurício, traz um pouco dessa tua estatística que você traz aí dos Estados Unidos, que eles botam em números isso, né? Sim. Me fala um pouco sobre isso aí, que Então, a gente tá preocupado. Isso é uma coisa A gente tem que ser uma gravíssima. resposta, né? Alarmar, mas a gente tem que ser uma resposta para esse povo. Exato, pra gente dar caminhos de como minimizar Exatamente. isso, porque uma coisa, Andrei, que a gente carrega como profissional, a gente tem sintonia nisso, a gente tem uma visão de futuro. Por quê? Porque a gente está inserido num campo de batalha de cuidar de pessoas com uma forma integral de enxergar. E a gente está vendo que os fatores que estão causando todos esses distúrbios emocionais e físicos não estão sendo tratados nem abordados. Então, a tendência é somente tem um dado da OMS que no Brasil hoje 26% da população já é uma população considerada ansiosa. Olha aí. Então, se a gente já tem quase 1/4 de todos os brasileiros, milhões de brasileiros com ansiedade, a gente também tem muito alto índice de depressão. Todo mundo aqui conhece alguém que está sofrendo com depressão, com ansiedade. Então, isso para mim, Andrei, é um grande problema, porque não é só a saúde mental das pessoas que agora está comprometida. Quais são as consequências de uma saúde mental desestruturada, né? Então, isso é só o reflexo da realidade. Isso é o diagnóstico, né? Será que o modelo que está aí, a forma convencional e tradicional de estar lidando, está trazendo a resposta? Você sabe né? que os medicamentos que estão em maior crescimento, antidepressivos e medicamento para dormir. Tem um medicamento, eu não quero citar o nome aqui porque desperta curiosidade, um medicamento para dormir, eu uso no consultório, ele aumentou em 700% a venda em 2 anos. Ou seja... Isso está só revelando a qualidade da saúde e a maneira, os modos operantes como a sociedade e a área da saúde de uma maneira geral e social também, porque não é só... É social, é um problema de saúde pública, né? Nós não podemos atrelar só o aspecto da saúde como área da saúde. A gente precisa realmente rever como a gente está lidando com a gente, com o modelo de sociedade que a gente quer realmente, onde vai chegar com tudo isso. E eu acho que esse bate-papo é para realmente atrair as pessoas para essa visão que a gente carrega, né, Maurício? Quebrar como você falou, né, esse estigma de que saúde mental é negócio de doido. Porque, veja, Andrei, hoje o que acontece é que nós fomos treinados para sermos durões. Durões no sentido de a gente não pode mostrar uma fragilidade, não pode mostrar que a gente está precisando de ajuda. A mulher, ela costuma se abrir mais, o homem é muito mais difícil. Isso. E esse cara, ele vai destruindo a vida aos poucos. Às vezes é como um cupim, ninguém tá vendo aquela madeira, mas por dentro o cara tá escondendo dívida, tá escondendo vício e escondendo amante, e quando vê, a bomba estoura, o surta, a casa cai, porque ele tava com a saúde mental totalmente desestruturada e não dá sinais disso. Por quê? Você como psicólogo sabe que o homem tende a internalizar muito mais, né, emoção, não transparecer isso. Então, a gente vai vendo, Andrei, consequências a nível de violência doméstica, a nível de, enfim, pessoas quebrando empresas, propósitos sendo realmente cancelados, e é muito mais profundo do que as pessoas estão com ansiedade, tá, mas quais são as consequências disso? Essa quantidade de vício em droga, em medicamento e tudo que não presta que a gente está vendo. Então, e você tocou num ponto aqui que eu vou falar da minha vida prática.
E um dos autores que me inspiraram a pensar assim foi o Dr. Augusto Cury. Um cara assim fora da caixa, inclusive os livros deles me inspiraram bastante. E hoje ele tem não apenas uma herdeira, ele tem uma sucessora, que é uma das filhas dele, que eu não me lembro o nome agora. E ela, um dia eu vi um bate-papo entre eles falando sobre, poxa, como é que é ser filha do Dr. Augusto Cury. Isso é uma experiência de vida, acho que vale a pena a gente compartilhar aqui. E ela disse assim, olha, eu só me tornei também a referência que eu estou me tornando hoje, porque o meu pai, ele não só falou dos dias de glória, ele também falou dos dias de fracasso. E eu aprendi a fazer isso. Eu não vou viver me martirizando por causa dos meus dias de fracasso. Mas eles a cultura do erro, a gente pega o erro e se crucifica. Gente, o erro é a maior forma de aprendizado para a gente não cometer mais daquela forma e mudar. Não para nos enterrar, nos chamar de fracassado e nunca mais sair desse fundo do poço. E eu utilizo isso com meus filhos, com Benjamin e Joaquim. Um beijo para eles, daqui a pouco vão estar vendo esse podcast aí, né? Tá sendo lançado. E eu falo para eles, filhos, olha, hoje o pai errou. O pai fez algo que não deveria ter feito. Eu falei algo que não deveria ter falado, ou às vezes com a minha esposa. Eu quero pedir perdão. Eu errei. E eu cometi coisas também na minha juventude que eu não deveria ter cometido. E eu falo situações específicas da minha vida e eles se conectam tão profundamente com aquilo, eles ficam com uma gana de querer saber sobre isso, que pai, fala mais sobre isso, porque ao acessar essa mesma circunstância que o pai viveu e que o pai só não se distanciou deles, só apresentando um modelo de super-herói. A gente tem que ser forte, a gente tem que ser robusto, mas a gente também tem que mostrar essa sensibilidade do que é ser o ser humano. E isso acaba atraindo assim, essa conexão de vida tão poderosa com as pessoas, Maurício. Falasse também sobre as nossas dificuldades. Isso aí é tão terapêutico. Aqui, outra chave. Você falou outra ferramenta gigante. Ferramenta gigante, porque tem muito gigante que está ouvindo aí que acha que é só ficar fortão. Ser produtivo, 24 horas. Pousar aí de carrão importado. Não, meu irmão, isso aí é muito bom. Eu quero também, viu? Mas seja sensível, seja ser humano. Por isso que a nossa visão é para todo ser humano por inteiro. Não basta só ter um estereótipo aí de riqueza, de fama, de poder, como o mundo prega. Não, seja ser humano, seja vida real. Acho que é sobre isso que um estilo de vida integral que a gente está apresentando vem falar aqui nessa tarde. Muito bom, André. Eu acho que primeiro porque tu se colocando nessa posição de pedir perdão, de se colocar como uma pessoa que não é um pai punitivo, um pai que também erra, mas que fala, filho, eu errei, mas papai teve que depois fazer isso para consertar. Então, o que é que tu vai construindo na tua cultura de honra da tua casa? Vai deixando teus filhos se sentindo à vontade para te perguntar, para pedir opinião e para serem ousados também, porque sabe que o papai não vai punir e oprimir o filho, entendeu? Caso ele, porventura, erre. Lógico, correção tem que ser feita, mas tu não vai ter que fazer uma correção muito radical numa criança que cresce próxima com você e em parceria, não é? Exatamente. Isso é muito poderoso e eu percebi isso nos Estados Unidos, quando eu morei lá. Lá não existe tanto essa cultura de punir quem tentou e deu errado. Por isso que lá o empreendedorismo é tão forte. Exatamente, por isso que Maurício. As pessoas têm essa cultura de, não, vou lançar se der errado, mas vá lá pra frente. Isso. Não tem esse negócio que, eu quebrei e eu sou um fracasso por isso. O americano ele é muito menos desprendido disso. Mas a gente aqui no Brasil é uma cultura de medo de tentar, medo de arriscar. E, cara, eu fico doente quando eu vejo pessoas boas totalmente aprisionadas no medo de avançar, sabe, Andrei? Acho que você tocou num ponto, cara, da vulnerabilidade. E eu vi isso, eu vejo isso na prática, né? Por isso que eu tento acessar o coração desses homens, dessas mulheres que chegam no consultório, para perguntar o que é que está acontecendo, porque às vezes ninguém pergunta. E eu uso a minha autoridade de profissional de saúde para tentar quebrar aquela barreira. E como você falou, só o fato da pessoa compartilhar um fardo ali, um problema, ela já sai, doutor, essa foi a minha melhor consulta. Exatamente. Eu fiz alguma coisa diferente? Não. Eu só escutei. Então você que está nos escutando, se você está passando agora por uma dificuldade que seja, isso pode parecer uma ferramenta muito
primária, muito básica, e que você talvez até já saiba, mas eu te falo, a segunda ferramenta desse podcast é escolha uma pessoa de confiança e abra o que você sente de dificuldade, abra um pouco o que você está lidando, sem medo de ser julgado. Ontem eu estava no culto e chegou um pastor Neto, um abraço, se você estiver vendo aqui esse podcast. Ele chegou para mim e falou assim: Maurício, eu sei que você é o cara da alta performance, eu sei que você tá voando, mas deixa eu te falar uma coisa, quando você quiser chorar, liga para mim, meu irmão, vamos chorar junto. Olha só. Eu sei que em algum momento você vai precisar, ou talvez pode ter algo que está passando, mas venha conversar comigo, porque eu não vou te ajudar, eu vou te julgar. Isso. Cara, vamos chorar junto e tá tudo bem. É isso isso já aí. vai te curar. E eu falei, nossa, meu irmão. Isso é uma visão de equilíbrio, Maurício. Por isso, porque é o viés que a gente está falando aqui de muitos pensam nessa onda coach, né? Você tem que performar, você tem que dar resultado. Tudo isso faz parte. Mas tem um momento até... Vamos aprender com a natureza? As árvores frutíferas, elas têm estações. Nós aqui metemos a mão aí para produzir em série, né? Por causa a população mundial está crescendo e tem que ter isso para ajudar. Mas vamos falar da essência do que é uma árvore frutífera. Ela tem o tempo certo, ela tem a estação certa, ela tem o momento que ela precisa ser podada. E aí vamos aplicando isso na nossa vida. Às vezes chega um momento de poda, chega um momento de seca, chega um momento de chuva, de refrigério, e passa por todos esses processos, mas o grande propósito, o fim, é gerar o quê? A frutificação. Mas não foi só deserto, só luta, só dificuldade, só escassez, mas também não foi só momentos bons, né, que levaram aquela árvore a frutificar. Foi todos esses processos, a poda, inclusive, que é uma coisa que às vezes a gente não gosta, né? Eu que venho aí de uma cultura... Eu sou do estado do Amazonas, quem não me conhece, de Manaus, mas morei grande parte da minha vida aqui em Santa Catarina, em Uruçanga, que tem muito forte a cultura da uva, né? Do cultivo da uva, da produção dos vinhos. E a gente sabe que o agricultor, num determinado momento, ele vai ter que podar aquela parreira, porque se ele não podar, ela vai virar ramos sem fim que vão roubar a produtividade da seiva que vai ser destinada para o fruto. Olha só. Então, gente, é sobre isso. Não é só sobre uma área, um tempo, uma estação. Por exemplo, está chegando o período do verão. A gente valoriza muito o verão porque é praia, é vigor, é força, é sol, é calor. Tudo isso é muito bom. Mas quando chegar o inverno, curta o inverno da sua vida. As coisas ficam mais paradas, mais preto e branco, mais acinzentado. Gente, eu sempre falo sobre isso, Maurício. As 4 estações da vida, do clima, da natureza, ensina muito a gente. E a gente aplicar isso na nossa vida é uma grande forma de entendimento. Isso é uma chave até para quem também é muito empreendedor aqui que está nos ouvindo. Exatamente. Tem uma coisa que aconteceu comigo, porque eu morei 4 anos em São Paulo e lá, assim, era um ritmo frenético. Eu não parava Isso. e eu me sentia culpado por descansar. Então a minha esposa falava assim, não, você não quer sair para dar uma volta? Eu falei, não quero não. E quando ela me tirava de casa, eu ficava assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então isso é errado, isso Exatamente. é o que eu chamo da cultura da produtividade tóxica. E onde é que eu quero chegar? De entender que isso, trabalhar muito mais, se sacrificar fisicamente e mentalmente, não é a garantia do sucesso. Esses dias eu fui falar com um mentor meu e aí eu falei pra ele, olha, eu tô fazendo esse projeto e eu quero fazer mais, e o que é que tá faltando? Quer que você me fale que eu posso acelerar mais, porque, cara, eu tô com sede de vencer. Ele falou pra mim, fica parado um pouco. Aí eu, como assim? Não tem uma dica de negócio, como é que eu acelero? Ele disse, para de acelerar, cara. Faz um pouco aqui, vive um pouquinho essa fase monótona pra tu fincar a estaca, ter paz mental. Por quê? Porque daqui a pouco, Maurício, vai entrar outra estação. Uau. Vai uma estação numa colheita extraordinária. Olha aí. Uma onda gigante que vai vir. E se você tiver nesse ritmo agora, você não vai ter força para colher, irmão. E aí eu falei, nossa, então eu tenho que parar. É sobre isso, Maurício. Isso é poderoso, Andrei. Demais. Andrei, tem um dado que eu quero te trazer, certo, que foi muito alarmante quando eu fui pesquisar na minha observação clínica. Eu, como oncologista, eu tratei muitas mulheres com câncer de mama já.
Hoje eu não atuo mais com onco, mas durante meu período eu me surpreendi com a quantidade de mulheres jovens com câncer de mama e eu comecei a fazer perguntas no consultório. O que aconteceu na tua vida? Tua vida estava tranquila? Como é que eram os teus hábitos? E aí, olha só as respostas que eu ouvia. Eu faço exercício físico, doutor. Eu até como bem, não como tão mal, mas meu casamento tá péssimo. Mas a minha vida profissional tá horrível. Ou então eu tô sofrendo com as minhas finanças, ou com problema com meus filhos. E eu comecei a perceber que grande parte de mulheres que eu atendia com câncer de mama, elas tinham problemas graves emocionais e estresse crônico. Tem um estudo de 2020 que eu usava como referência, que mostra que o estresse crônico ele vai aumentar essa chance de ter câncer, diminuindo a imunidade ou gerando uma inflamação no corpo. O que é que tu acha dessa questão da doença física com o estresse crônico? Tu já chegou a perceber isso claramente, patologias? Não, é por isso essa minha construção profissional, como empreendedor também, de falar exatamente sobre essa visão, esse estilo de vida integral. Porque isso é uma tendência realmente que acaba se tornando mundial e os Estados Unidos acaba trazendo isso como realmente dados estatísticos para revelar exatamente isso, que o estilo de vida ele se torna muito mais determinante, o seu estilo de vida se torna muito mais determinante para aquilo que você vai colher do que a sua genética familiar, a sua genética ancestral ela vai trazer. Sim. Vamos clarificar isso aqui. É aquela família que tem uma predisposição genética comprovada cientificamente, com os dados que você deu aqui, câncer de mama. Só que tem aquela pessoa que desenvolve o câncer. Aí você vai ver a vida da pessoa toda disfuncional, desregrada, alimentação e o pior de tudo, o estresse. Ligado... Gente, o estresse, quando a gente fala aqui, é um estresse relacional, né? Porque você não se estressa com a TV, você se estressa quem botou a TV ali, né? Você não se estressa com o carro, mas com quem atravessou o carro na sua frente. Sim. Então é sobre isso. Então o estilo de vida, como você vai lidar com isso, com as pressões, com as dificuldades, com as lutas, com as adversidades, é que vai determinar. Eu estou traduzindo na prática aquilo que você trouxe a estatística. E eu vejo isso nos meus pacientes. São pessoas que a gente já acompanha a segunda e terceira geração já, né? Desses familiares, e a gente vê que tem aquelas pessoas que desenvolvem e aquelas que não desenvolvem a doença. Por quê? Porque o estilo de vida daquelas que resolveram ter uma vida equilibrada, bom relacionamento. Outra chave, perdão. Que aprenderam a perdoar. Isso. Aprenderam, vamos montando o mapa aqui. Aprenderam a perdoar. Aprenderam a não perder o foco, o sentido da vida. O propósito, a identidade pelo qual ela nasceu para ser e desenvolver. Então são atributos que levam a pessoa a ter um estilo de vida saudável e que existia a predisposição genética de desenvolver o câncer, mas não desenvolveu por quê? Porque existe um estilo de vida integral, saudável. Eu creio que isso aqui é uma chave poderosíssima, né? Então eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o perdão é capaz de prevenir doenças que podem se manifestar nas pessoas? Gente, eu tenho um exemplo aqui, não sei se o nosso tempo permite, de uma paciente que ela chegou lá no consultório, na clínica, e essa mulher, ela chegava sempre mal-humorada, fechada, ranziza, uma senhora de 72 anos. E ela era atendida por uma outra profissional da clínica. Só que eu já havia atendido ela a domicílio, em casa. E eu tinha uma certa liberdade com ela. Eu cheguei com a profissional lá, com a Mari, e disse assim: Mari, deixa que eu vou atender ela hoje. E aí eu tinha essa certa liberdade, porque a circunstância me permitiu fazer assim, né? Quebra de protocolo. Sim. Às vezes na vida a gente tem que ter a quebra de protocolo, né? Para sair da monotonia a gente tem que romper. E isso, um pouco do estresse do momento ali tem que ser gerado, né? E aí eu chamei ela para o consultório e eu fui muito categórico, assim. Eu falei assim: fulana,
Tem algo na sua vida que você nunca compartilhou para ninguém? Obviamente que existe. Houve uma construção de aliança terapêutica ali. Eu já vinha de uma relação, né, de conexão, de compaixão empática, já conheci a história daquela mulher. Não foi assim uma do nada, né? Às vezes a gente pensa, do nada aconteceu. Não. Houve toda uma construção para me chegar naquele ato. E aí aquela mulher entra em pranto, chorando, se lamentando, que ela foi abusada sexualmente. Foi abusada sexualmente e nunca tinha falado para ninguém. E o pior, ela chegou a dizer para mim, e eu contei naquela oportunidade na minha infância para minha mãe, e a minha mãe ainda me deu uma surra, porque era alguém próximo da família. Então, você está dizendo, Andrei, que o trauma que ela passou quando era mais jovem, isso moldou as emoções e moldou a personalidade e o sofrimento emocional dela. E o produto final, o comportamento, né? Porque ela se tornou uma pessoa fechada, ranzinza, né? Mal-humorada, oscilações de humor. E ela chegou no consultório por quê? Tava com alguma dor? Porque doía o corpo todo. Olha só, pessoal. Um trauma não tratado, ele pode moldar o teu comportamento, te deixar uma pessoa triste, depressiva, ansiosa, uma pessoa negativa com a vida, e esse processo de estresse crônico, ele pode, inclusive, desencadear novas doenças, tudo por causa de um abuso na infância. Então, olha o poder, a importância de você ligar o teu sinal de alarme e falar, eu preciso resolver isso. Tudo bem que eu tô com 30 anos, 40 anos, mas eu tenho que resolver essa situação do passado, porque isso pode estar interferindo em tudo, né, André? Exatamente. Aí tem o resultado, Maurício. A cereja do bolo agora que nós vamos entregar. E aí aquela mulher encontrou um lugar seguro, porque é essa atmosfera que a gente busca criar na nossa casa, né? E eu não estava ali, porque eu ainda nem sou psicólogo. Mas é por isso que eu digo, eu estava ali como um ser humano que buscou enxergar a causa do seu problema. E não só ficar tratando ali com a fisioterapia, né? Isso que toda a nossa equipe lá é treinada para desenvolver esse mindset de crescimento, sair da caixa, ser fora da convencionalidade de só fazer aquilo, aquela mesmice. Não, vá além, busque que tem algo, tem um tesouro escondido nesse lixo. Atrás do lixo tem o tesouro. Boa. O lixo está exposto, mas o tesouro tem que ser investigado. Exatamente. Então eu fui investigar o... E você não julgou? Não. Aí eu botei aquela mulher de frente para mim, Maurício, foi um êxtase, foi assim, foi incrível. Ela confessou, e eu falei, você precisa perdoar essa pessoa. Ela travou, Maurício, ela travou na hora, ela travou. Não vou. Maurício, a gente mostrou para ela a importância do perdão. Você falou do perdão, né? E aí aquela mulher perdoou aquele homem. Maurício, ela voltou na semana, aí ela chorou, ela liberou uma energia psíquica pesadíssima que estava oprimindo aquela mulher durante 72 anos, Maurício. Deus, olha só, o poder do perdão. Quando aquela mulher voltou na outra semana na consulta, ela estava contando piada no consultório. Não, gente, só para quem conhece a história e viu, eu tenho meu time lá para testemunhar. Gente... E eu não estou falando aqui de mirabolância, eu estou falando de uma simples atitude, de uma ferramenta que não tem um valor expressivo, numérico, uma cifra financeira, uma ferramenta do coach. Não, foi o perdão. Ela perdoou, ela liberou, ela entendeu que o perdão não é sobre o outro, é sobre ela. Exatamente. E quando ela se libertou de 72 anos, puxando aquele guindaste, aquele peso opressivo, essa mulher voltou, as dores melhoraram, ela continuou o tratamento, tanto é que não apareceu mais, porque nós somos uma família de cura, uma família para pertencer, não é para pertencer doente na clínica, é para receber o alimento, receber o descanso, receber o cuidado, receber o refrigério, e agora vá. Como filho, vá voar e vá cumprir o seu propósito lá fora, porque é uma casa de cura para enviar as pessoas para o cumprimento do seu propósito. Boa. Então ela liberou o perdão, melhorou o emocional
E ficou livre das dores. Das dores físicas. Olha só, quantas pessoas hoje não estão sofrendo com dor física, mas estão com esse perdão represado. E o que é interessante, né, Maurício, que não é o que a gente leu no livro, é o que a gente está vendo no dia a dia. Eu estou usando um exemplo aqui daquilo que a gente tem experimentado e vivenciado, que é poderoso demais. E você falou de abuso, André, eu estou tocando nesse ponto porque tem tudo a ver com o nosso tema de estilo de vida integral, porque tá todo mundo achando aqui que hábitos de vida é só dormir bem, se alimentar saudável, fazer exercício físico. Isso. Mas a maioria tá esquecendo de hábito de vida, cuidar da mente, ter saúde mental. Porque se tu não tem saúde mental, fica quase impossível eu falar sobre exercício físico, sobre se alimentar saudável e tu ter um sono de qualidade. Então, temos que entender isso. E, Andrei, olha o dado que eu levantei. Tem um estudo com enfermeiras americanas, que é o NHS-2, acompanhando 116 mil mulheres ao longo de anos, assim, mais de 20 anos. Olha só esse dado. 20% das mulheres acompanhadas sofreram algum nível de abuso na infância ou na adolescência. E dessas que sofreram abuso, 3.400 desenvolveram endometriose. O estudo concluiu, Andrei, dentro da análise estatística, que ter sido abusada na infância aumentou em 79% o risco de desenvolver endometriose na fase adulta. Olha que coisa assustadora, cara, que ninguém está olhando para esse dado. Então, é muito interessante você estar trazendo os dados estatísticos para não parecer assim que é só algo do nosso dia a dia, né? Uhum. Então, aquilo que a gente tem percebido e vivenciado na prática, você está trazendo em números estatísticos aqui da proporção, né, de todas essas enfermeiras aí que você trouxe. 106, olha que estudo seríssimo, né? Com 116 mil pessoas. 116 mil pessoas, gente. Isso aqui é um estudo que deve ser... Que é um estudo de coorte, é um estudo que está acompanhando destacado, as pessoas, e o quanto essa relação daquilo que é experimentado no corpo, né, vivenciado na endometriose, que é o diagnóstico, mas que teve uma causa, um gatilho de aspectos emocionais. Andrei, endometriose hoje está acometendo grande parte das mulheres no Brasil. Eu não sei um dado específico, mas eu ouso dizer que 20% das mulheres podem ter endometriose. Endometriose é uma das causas de infertilidade, uma das causas primárias na mulher, e causa muitas dores, né, no período menstrual. Isso. Prejudica muito a qualidade de vida. E se você entender que uma psicologia que não foi curada pode ter gerado isso só vai dar espaço para a gente querer ainda mais, como você falou, priorizar a saúde mental. Tem um outro dado, Andrei, que mostrou o seguinte, ó, isso aqui é algo que a gente vê muito no dia a dia. Eu vejo pessoas obesas, pessoas deprimidas, porque estão sofrendo no trabalho, estão trabalhando com algo que não gosta, que não acredita, ou pelo dinheiro que precisam, estão fazendo uma atribuição que não gosta. Um estudo de 2013 mostrou que o estresse crônico ocupacional, ou seja, o estresse no ambiente de trabalho, ele gerou alterações no cérebro, atrofia do gânglio basal e diminuição do córtex pré-frontal. O que é isso, pessoal? Córtex pré-frontal é a parte do teu cérebro responsável por raciocínio, por pensar. Ou seja, esse estresse crônico, ele vai lesando todas as áreas do teu corpo, coração, útero, cérebro, enfim. Resumindo, né, Maurício, todos esses dados que você traz só comprova que esses aspectos emocionais mal resolvidos, essas relações disfuncionais tóxicas, elas vão gerando aspectos físicos e até mesmo, como você falou, estrutural. O cérebro da pessoa, né, falando assim, né, traduzindo para um português bem, vai atrofiando, né? E isso vai gerando resultados no quê? No raciocínio, na forma da pessoa pensar, lidar com as coisas do dia a dia. Olha como é grave, né, esses aspectos. André, e aí o teu diferencial é que tu atua nas duas vias, tanto no que foi manifestado no corpo de estresse físico, principalmente a nível músculo-esquelético, né? E essas raízes emocionais que estão literalmente colocando gasolina no problema. Exatamente. Eu vejo que de uma forma muito clara,
como esse teu papel integral, ele faz a diferença, Andrei. E teve um estudo que chamou muita atenção na correlação ao que tu faz. Eu descobri que as pessoas que têm depressão e ansiedade, elas têm um aumento expressivo da chance de ter dor no pescoço. E tu já viu isso na prática? Como é que funciona isso? Sim. Porque quantas pessoas acham que não devem estar com um diagnóstico de ansiedade ou depressão? Como é que é isso na tua prática clínica? Sim. O nosso carro-chefe hoje de atendimento é disfunções na coluna vertebral. Então, eu entendi que deveria ter um acesso de como a gente chegar às pessoas, né? Ou de como elas chegarem até nós, né? É por meio dessas dores musculoesqueléticas, que a gente sabe que são sintomatológicas, a gente já falou, né? São sintomas gerados de outras causas que são afetadas, são sentidas no corpo. E tem total relação esse estudo que você traz, porque a maioria das pessoas que eu atendo hoje, que são muito ansiosas, elas têm muitas tensões nessa musculatura do trapézio, esternocleidomastoide, que é esse músculo aqui, né? Esse tendão bem grosso que salta aqui. Tem dores na base do crânio que levam a cefaleias tensionais, dores de cabeça. Então a dor no pescoço, ela pode gerar a dor de cabeça, a enxaqueca com as pessoas? Ela pode gerar. Por quê? Vida. Porque vai acometer o quê? O fluxo vásculo nervoso. O que é isso? O aporte sanguíneo, a chegada de sangue e nutrientes nesse cérebro. Sim. Por causa da retração muscular, por causa do bloqueio do fluxo vascular e nervoso também, porque não é só sanguíneo, é um impulso nervoso, ele não vai chegar efetivamente. Isso vai obstruir todo o funcionamento dos encéfalos, levando a pessoa a ter um prejuízo. Porque, na verdade, gente, dor é um estado de alerta, é um alarme do corpo, oriundo de que algum estresse, alguma coisa que não é só a curto prazo, que já é a longo prazo, que são os processos crônicos. A pessoa já tem aquele estilo de vida ali, né? Parafuncional, né? Que vai levando, e aí você, né, tocou aqui o assunto da ansiedade e da depressão. Então é um estilo de vida, é um modus operandi disfuncional que vai levando a um sistema de cadeias, né? Um sistema de cascata que vai disparando gatilhos tanto no corpo e que vai se retroalimentando emocionalmente, levando as pessoas daqui a pouco a não é mais ansiedade e depressão, aí já começa a ir pro pânico e aí por aí vai, meu irmão. Se deixar pelos diagnósticos que temos no mercado, cara, isso é muito, muito grave, Andrei, porque quando você começou a explicar agora, veio na minha cabeça, né? Se a pessoa hoje tem um diagnóstico de ansiedade e depressão e está sofrendo com dores no pescoço, uma tensão muscular muito forte, e isso gerando também os sintomas locais como dor de cabeça, quadros de enxaqueca graves, isso só vai piorar também a percepção dela de qualidade de vida ruim e piorar os sintomas de depressão e ansiedade, né? Porque é o tal do retroalimentar. Começou no disparo do emocional, por algum trauma, por alguma situação psicológica que gerou dores físicas. E, gente, sentir dor física... Quem é que se sente bem com dor crônica física? É a dor de cabeça, é a dor nas costas. A pessoa já levanta o quê? Mal-humorada. Alteração de humor. E aquilo que já não está legal emocionalmente só tende a piorar. E tomar analgésico não vai resolver. Então, aí o que acontece? As pessoas que chegam normalmente ao nosso consultório, né, amor? Você como médico, mais ainda, né? Elas estão viciadas em analgésico e anti-inflamatório. E o pior é que a gente sabe que vai gerando uma resistência. E aquilo que era 500 miligramas se torna 1 grama. E daqui a pouco tá no tramal, tá na morfina. Gente, eu não estou exagerando. A gente lida com isso diariamente. São pessoas que se automedicam, vai tomar uma injeção de Prospan, de anti-inflamatório, vai tomar lá, porque eu tô com a dor nas costas, eu não tenho tempo para parar, eu não posso perder tempo. Então eu tenho que tomar a injeção de corticoide. E aí vai lá,
se enche de corticoide e eu vejo pessoas que já estão sofrendo na retroalimentação das alterações que o corticoide gerou. Além dos aspectos que vão inchar e engordar essa pessoa, a gente sabe que o uso excessivo de corticoide a longo prazo, né, Maurício? Você pode falar muito mais propriedade com o médico do que eu, vai gerando alterações articulares, degenerações articulares pelo uso de corticoide a longo prazo, vai gerar prejuízo nas próprias articulações dos Cabeça pacientes. do fêmur, né? Um dos Exatamente. locais, aumento de glicose, de pressão, estrias, obesidade. Destrambelha tudo, né? Tudo, cara. Porque a gente tá falando aqui que, olha só, o estresse crônico, para você que não tá nos assistindo aqui, o estresse do nosso corpo, ele é mediado por um hormônio chamado cortisol. Então, esse cortisol, ele é simplesmente o mediador desse estresse. Então, imagina se eu tô dando corticoide sempre, paciente por um uso contínuo, o benefício vai reduzindo e o efeito colateral, os malefícios, eles vão aumentando. Então, eu tenho um paciente hoje, cara, de 40 anos, com insuficiência renal, porque tinha dores crônicas, e ele mandou uma mensagem: Maurício, socorro, o que é que eu faço com o meu rim? Eu falei: não tem o que fazer, cara. Agora a gente tem que cuidar para evitar entrar numa diálise. Com 40 anos de idade. Por quê? Porque estava focando em tratar o sintoma. Então você que está nos assistindo, eu tô investindo tanto tempo aqui com o Dr. Andrei nisso, porque é um problema que você precisa encarar para que sua qualidade de vida melhore. E Andrei, sobre essa questão que você está falando de que, então, se eu cuidar das minhas emoções e também se eu fizer o outro lado, se eu cuidar do meu pescoço, cuidar do meu reposicionamento, das minhas vértebras, relaxar essas minhas tensões musculares, isso também vai trazer esse alívio, né? E eu queria saber de ti agora, que tipo de estratégia tu usa na prática para melhorar esses sintomas locais? Como é que tu mexe no pescoço, na parte muscular do paciente? Até para as pessoas que nos ouvem hoje, né, que vai nos ouvir, para que elas entendam, né? Existe um método, a gente abrangeu muita coisa aqui. A gente falou dos aspectos, né, bem generalistas, de como a pessoa... A gente fez um diagnóstico social, fazendo um reposicionamento aqui, né, de tudo que a gente conversou. Falou sobre aspectos, né, de estilo de vida, toda essa parte de visão integral. Mas, então, como acessar aquilo que a gente desenvolveu ao longo dessa caminhada com 20 anos, né, como profissional, como terapeuta do ser humano, integralmente. Então, eu tenho quase 20 anos formado como fisioterapeuta e quase formado em psicologia. Eu desenvolvi um método que eu intitulei de método Integrale de tratamento de coluna vertebral. Mas, Andrei, você falou de tantas coisas psicológicas, ansiedade, depressão, mas eu entendi que hoje 90%, Maurício, uma estatística aqui comprovada, 90% a 95% de toda a população mundial vai sentir algum tipo de dores nas costas. E dessas 90%, praticamente a maioria dessas dores vão ser de algum tipo de dor lombar, nessa região aqui embaixo, nas costas, né? Próximo aqui do bumbum, é a região lombar. Então, quem nunca sentiu algum tipo de dor nas costas? Então, o que eu entendi? A vida foi me ajudando também, porque não foi só luta, né? As circunstâncias, eu pensei assim, eu preciso de um meio de acessar e atrair as pessoas para mim, para que eu possa trazer um meio de solução integral, mas tem que ter um nicho, um mercado, um meio de me relacionar com você que me ouve hoje, que tem uma necessidade, que entendeu, que concordou com tudo isso. Mas como é que você pode nos acessar? Através do método exclusivo que eu desenvolvi ao longo de 20 anos de estudo, pesquisa e muita prática, tá? Acho que muito mais prático do que teórico. Eu sou um cara muito mais prático do que teórico, gosto de estudar, mas é muita experiência de vida que eu me relacionei com pessoas ao longo de 20 anos, como conselheiro de pessoas, como terapeuta de ser humano, por isso que eu digo, eu não sou um fisioterapeuta, eu me tornei um terapeuta holístico, um terapeuta global.
E a gente desenvolveu esse método, que é o método integral de tratamento de coluna vertebral, que é o meio de acessar a necessidade das pessoas. Então elas vêm ou com um encaminhamento médico ou já nos procura diretamente. Porque como nós já nos tornamos, né, nessa região uma referência de tratamento de coluna vertebral, as pessoas chegam até nós. Atualmente, Maurício, a nossa clínica é em Uruçanga, mas nós estamos expandindo já. De primeira mão, quero dizer aqui, né, que nós vamos estar trazendo essa visão para Criciúma e região. Isso. Nós já éramos uma referência em Uruçanga e toda a região ali das cidades circunvizinhas, Cocal, Morro da Fumaça, Estação Cocal, e a gente já começou a atender pessoas de Criciúma e eles começaram a perguntar assim, mas ainda não tem um espaço integral em Criciúma, então nós vamos trazer para você que nos ouve toda essa visão. E depois, no final, o Maurício vai apresentar uma coisa aqui. Eu vou deixar para o Maurício falar algo no final desse podcast. Para falar para você, vai ter uma surpresa para desvendar aqui no final do podcast. Então, a pessoa vem, ela vai ser avaliada por mim. Se ela tiver exames de imagem, raio-x, ressonância, pode trazer, a gente vai avaliar, mas a gente não se prende a isso, a gente se prende a uma investigação muito séria, um interrogatório, uma anamnese que a gente chama, uma investigação para compreender exatamente o estilo de vida dessa pessoa, aonde a gente vai perceber como é que foram esses hábitos, se eram hábitos disfuncionais que normalmente estão atrelados a isso, a maneira de como ela lidava com o trabalho, com a maneira de se relacionar, dormir, sono. Então a gente passeia por tudo isso aí para entender quem é essa pessoa que se apresenta diante de mim. Faz testes neurológicos, testes ortopédicos, para a gente também identificar no corpo, porque não fica só nesse passeio da alma, não. A gente tem que atacar e dar uma resposta também para os sintomas, né, Maurício? Porque se não aliviar a dor da pessoa, também não adianta ficar com esse papo muito bonito, a pessoa também quer que a sua necessidade imediata ela seja assistida. Então, percebendo essa necessidade, eu desenvolvi um método baseado em técnicas de evidência que traz resultado muito rápido também, que são rápidos nos sintomas, que vão atuando sobre a causa. E uma dessas ferramentas que eu incluí no nosso método, no método integral de tratamento de coluna vertebral, é a quiropraxia. Legal. Que eu acho que a gente, num próximo momento, a gente pode falar de maneira mais específica sobre cada item desse, que dá cada tópico desse do método, dá para se tornar um podcast, mas eu vou trazer de uma maneira geral para deixar o povo aí jogar um pouco de sal aí, povo aí, para conhecer um pouco do nosso método, que é um método, graças a Deus, que baseado em evidência científica, que dá resultado e tem trazido um know-how aí pra gente, né, de resultados muito satisfatórios, né, a gente não acerta tudo, mas a maioria, graças a Deus, a gente tem acertado. E aí, a quiropraxia é esse método que vai fazer a reestruturação, o realinhamento dessas disfunções que vão criar pinçamentos nervosos. E eu sempre busquei enxergar a coluna vertebral como um nicho de direcionamento para o tratamento musculoesquelético. Por quê? Porque é da coluna vertebral que saem os ramos de nervo para todo o corpo. Ela é parte constituinte do sistema nervoso central. Só que é a parte mais periférica, mais inferior, mas é da onde saem todos os comandos. Os nervos são cordões por onde vão sair as comunicações de informação nervosa para todo o seu corpo. Inclusive, você me ensinou que você realinhando uma coluna, diminuindo aquele estímulo de dor que está havendo persistentemente, tu pode fazer um mecanismo de gerar relaxamento no corpo dela e também na mente, não é isso? E também na mente. E não só relacionado, Maurício, à dor músculo-esquelética, a aumentar, performar a atuação de um órgão. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nessa região cervical, a gente tem os ramos de nervos que correspondem ao controle do tronco cerebral, da parte que controla a parte respiratória. Então, todo o funcionamento de diafragma, que é o músculo que coordena a respiração, tudo isso vai entrar numa melhora de funcionamento. Então, a pessoa vem e chega até nós com o pensamento: eu preciso aliviar a minha dor tensional na minha nuca, na minha cervical. Mas ela começa a perceber: poxa, mas a minha respiração melhorou. Olha aí. E a gente sabe que melhorando a respiração das pessoas, o fluxo respiratório, né,
todo esse ciclo respiratório melhorando, isso vai também gerar um aspecto também a combater a ansiedade. E a energia física e mental, o rendimento melhora também. Tudo isso melhora, porque vai haver a maior captação de oxigênio. Então a gente sabe, estudos muito sérios falando sobre tratamento de ansiedade com a reeducação diafragmática, que é um método que é patenteado pela a terapia cognitivo-comportamental, que é a área que eu vou me especializar futuramente como psicólogo. Terapia cognitivo-comportamental já utiliza, eu estou em estágio, a gente já aplica na prática a reeducação diafragmática, que é a respiração, reeducar a pessoa, porque normalmente quando a pessoa está ansiosa, ela respira muito curto e abreviado. Isso. Ela está acelerada, mas isso é inconsciente. E aí a gente passa... Então, para você ver a que nível a gente consegue acessar tanto corpo e mente. Então, rapidamente, e aí a gente também estruturou vias de acesso através da acupuntura, que é uma medicina oriental fantástica, milenar. Se não desse resultado, não estaria aí há tanto tempo sustentando resultados super satisfatórios. Na prática, eu vejo a aplicação da acupuntura tanto por agulhas como, né, com as ventosas, que é um tipo também de acupuntura. A parte da reeducação também, que a gente incluiu no nosso método, a reeducação postural global, que é um método francês, para reeducar a postura dos nossos pacientes, tudo isso focado na coluna vertebral. Mas entenda, Maurício, isso é tudo meio de acesso para acessar no transsessão as dores da alma. Sim. Porque a pessoa está ali praticamente num set psicológico. Ela está deitada diante de um terapeuta. O que vai acontecer? Uma conexão com a alma. Exatamente. Aí a pessoa começa a chorar, começa a dar gargalhadas, ela começa a compartilhar coisas da vida dela que ela não consegue compartilhar com ninguém. E aí ela tem um terapeuta que já tem uma visão como essa, Sim. que não é só chegar lá, não, deita aqui, vou ligar os aparelhos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, saio da sala, não me conecto com aquela pessoa. Isso é o que o convencional já apresenta. Que maravilha. E a gente começou a entender, não, gente, às vezes, as sessões lá no Espaço Integral, ela tem sido muito mais de ativação mental do que ativação corporal. Às vezes eu tenho que dizer assim, não, nós vamos ter que fazer aqui um ajuste vertebral só para justificar Que você vê. Você vê que tá pagando a consulta para mim, Meu Deus. porque ela vem pela necessidade do fisioterapeuta, mas esse psicólogo que está em formação dentro de mim acaba entrando muito mais em cena, porque não é porque eu quero, é porque a necessidade de você que nos ouve, que às vezes sua dor é muito mais na alma do que no seu corpo, que na verdade o corpo está sendo o gatilho da alma. Exatamente, meu irmão. E olha só, pessoal, o Andrei está trazendo um método único, um método exclusivo que ele desenvolveu, e quando eu estava nos Estados Unidos, eu percebi a importância da quiropraxia, a importância de você ter esse realinhamento da tua musculatura, mas principalmente da tua estrutura vertebral. E olha, Andrei, grande parte dos empresários que eu atendo, os caras que têm um nível econômico muito elevado, todos eles têm um quiropraxista. Isso é só coisa de rico? Não. Isso é importante porque eles tiveram acesso de como isso muda na saúde e na performance deles. Então, para você aqui, você vai ter um acompanhamento com o Andrei, utilizando o método dele, você vai sair com mais saúde, com menos dor e com a alma mais em paz, o emocional mais equilibrado. Então, é um tipo de estratégia completa que ele montou. E, Andrei, eu quero que você dê um recado final aqui. Antes disso, a gente está desenvolvendo, Andrei, um projeto inovador de saúde. Olha aí a surpresa É sendo um revelada. projeto poderoso, onde eu vou cuidar da parte física, a parte biológica, fisiologia, e o Andrei trazer essa visão de alma, de emoção e também, principalmente, da parte desse realinhamento que hoje eu estou encantado com o poder que isso traz na nossa performance, na nossa saúde. Então, vai literalmente transformar a pessoa, deixar ela um super-homem, uma super-mulher. E é sobre isso, sabe, Maurício? E tu vê que eu acredito que tudo isso que a gente vai desenvolver junto, né, trazendo aqui, revelando isso futuramente, essa parceria, né, e cada vez mais essa compreensão que essa é a visão do futuro.
essa visão de parceria, de formar comunidades, formar mentalidades de pessoas saudáveis, sabe? Acho que é sobre isso. Acho que esse podcast, para quem nos ouve, acho que esse é o recado, gente. Não sofra mais calado, sabe? Não tente ser exatamente essa pessoa que tenta, através só do autoconhecimento, tentar resolver seus problemas. Tem solução, busque se conectar com profissionais, com pessoas, com familiares. Eu acho que esse é o recado final, sabe? Sozinho ninguém vence na vida. A gente precisa das pessoas, precisa de parcerias. E cada vez mais essa visão de formar comunidade saudável, sabe, Maurício? É sobre isso. Nós estamos levantando aqui uma cultura, Maurício. Eu acho que hoje é um dia, assim, um marco, onde a gente está fundamentando os alicerces de uma cultura pró-vida, pró-saúde, de maneira integral, onde não se vê só uma alta performance no sentido de resultado, mas uma alta performance no sentido de integralidade de sujeito, sabe? Eu não vou ser só bom como esportista, ou só bom profissionalmente, ou eu só vou ser só bom no meu relacionamento e eu tô quebrado financeiramente, não. Eu acredito que nós podemos ser detentores do equilíbrio de tudo isso, sabe? Sim. Eu acho que nós, nessa nossa parceria, né, nessa visão que nós estamos trazendo agora para Criciúma, nós vamos poder contribuir e muito para a vida das pessoas, seja pela nossa experiência de vida, pelos nossos erros e acertos, seja por tudo aquilo que também deu muito certo e nós podemos compartilhar para a vida das pessoas, não só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, para melhorar o nível de relacionamento delas e, por que não, também a ampliar o leque que hoje a gente falou de espiritualidade, gente, mas a própria psicologia, as terapias cognitivo-comportamentais, as TCCs, como a gente chama, as psicologias, a psicologia positiva hoje inclui na sua gama de ferramentas, né, de estratégias, explorar a espiritualidade. Então, eu concluo aqui a minha fala agradecendo, Maurício, a oportunidade aqui da gente poder estar trazendo uma cultura. Eu sei que não se inicia a partir só de uma fala, que a gente tenha essas vozes de oportunidade para trazer para as pessoas que nos ouvem realmente essa visão de um estilo de vida integral. É sobre isso que a gente está... É sobre isso, sabe? É sobre isso. Obrigado pela tua participação. Espero que todos vocês tenham aproveitado, anotado as ferramentas do Gigante. Olha, compartilhe esse podcast, compartilhe esse vídeo no YouTube com seus familiares, com as pessoas que você sabe que estão precisando de uma nova abordagem para viver. Nós juntos temos bastante experiência e o Andrei trouxe conhecimento que vai ser capaz de mudar a tua vida. Quero agora que você entre em ação e coloque em prática, porque todo gigante, além de saber, também tem que ser uma pessoa de ação. Vai para cima e até o próximo. Valeu, Andrei. Obrigado. Valeu, um abraço, gente. Valeu.